Amém, gente? Diga, Deus é bom. Diga, Deus é sempre bom. Bom, eu trouxe alguns livros para vocês, alguns que vocês encontrarão no final dessa celebração. Esse primeiro aqui se chama Milagres. É um livro que eu falo sobre milagres que Jesus operou no seu ministério. E nós sabemos que todos os milagres que Jesus operou nos evangelhos foram milagres que aconteceram literalmente. Mas eu creio que são mais do que milagres. No evangelho de João, por exemplo, os milagres que Jesus operou, eles são chamados de sinais. Diga comigo, sinais. Eu digo que são sinais porque milagres são como pregações encenadas. Em cada milagre nós podemos extrair deles princípios espirituais que podemos aplicar na nossa vida. O que aqueles homens ou mulheres fizeram para receber aquele determinado milagre e o que Cristo enriqueceu ou depositou nesses homens ou mulheres ao serem abençoadas por um milagre. Eu digo que o que todo milagre tem em comum é um problema. Se você tem um problema que você não consegue solucioná-lo, está além da sua capacidade, isso é um sinal que você precisa de um milagre do céu. Quantos creem em milagres aqui? Você conhece alguém que precisa de um milagre? Que precisa ter a sua fé esticada para um milagre? Esse é um livro que tenho certeza que vai abençoar essa pessoa. Tem esse livro também, Triunfo, o último livro que eu escrevi, onde eu ensino sobre batalha espiritual na perspectiva do Novo Testamento. É um livro que eu tenho certeza que vai mudar a sua mentalidade no que diz respeito à batalha espiritual. Tem o livro Renovo, pessoas que têm vivido com ansiedade, com medo, pânico, incredulidade, tantas pessoas vivendo debaixo de cadeias de ansiedade pós-pandemia e nesses anos pandêmicos. Mas eu creio que a verdade do Evangelho é poderosa para restaurar a nossa alma, para renovar a nossa mente, restaurar as nossas emoções. Alguém diz amém? Esse livro vai inspirar o seu coração a respeito desse tema de ansiedade. Também eu trouxe o livro Ministros da Nova Aliança. Quantos são ministros aqui? Deixa eu olhar para você, fala assim para o seu vizinho, muito prazer, eu sou um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes e somos ministros, amém, queridos? Mas não basta saber que você é um ministro. É muito importante que você saiba que você é um ministro de uma nova aliança, de um novo pacto. Em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo faz um paralelo entre esse ministério da antiga aliança, o ministério da lei e o ministério da nova aliança. Eu tenho certeza que esse livro também vai te inspirar e te edificar. Tem um outro que eu trouxe também, o ABC da fé, como manifestar uma fé inabalável, uma fé excelente. Aqui você vai aprender o que é fé, como exercitá-la, como liberar a sua fé, como guardá-la, protegê-la, como que você pode crescer em fé. É um livro também poderoso, que tem abençoado muitas pessoas. E também o livro Amor em Movimento. Aqui você vai aprender sobre generosidade e o propósito da nossa generosidade. Nós não somos generosos por aquilo que temos, mas somos generosos por aquilo que somos, porque o nosso Pai Celestial é generoso e pelo novo nascimento recebemos da sua vida, da sua natureza, nós temos uma natureza de generosidade também, amém? E eu creio que essa igreja será conhecida pela sua generosidade. Alguém diz amém? E por último, o livro Edificando uma Casa para Deus. Eu quero compartilhar algo nesse sentido nessa manhã, um livro que vai inspirar o seu coração em relação à igreja e vai mudar talvez a sua perspectiva em relação à obra de Deus e à igreja de Cristo. Todos esses livros, o propósito deles, da venda deles, é para abençoar igrejas. Nós temos cooperado com a plantação de dezenas de igrejas e com a revitalização de muitas igrejas também. E todo o recurso desses materiais
é destinado para esses projetos missionários. Então, além de ser algo que vai te inspirar, te edificar, alimentar a sua fé, renovar o seu coração, você também vai cooperar com a expansão do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Depois dessa celebração, eu vou estar retornando para Belo Horizonte, mas os livros estarão ali e você pode ali conhecê-los, adquiri-los e abençoar também outras pessoas. Mas eu quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar mais uma vez, por gentileza, e você vai fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração. Nós vamos orar pedindo para que o Senhor possa trazer clareza, entendimento, compreensão de cada verdade espiritual que será ensinada e compartilhada nessa manhã. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração nessa hora. Ore ao Senhor, pedindo para que Ele traga luz, entendimento dessas verdades espirituais. Pai Celeste, nessa manhã, nós abrimos o nosso coração para sermos ministrados pela Tua Palavra. Cremos que a Tua Palavra é viva, é poderosa, é eficaz, ela tem poder para transformar a nossa vida e edificar o nosso coração. E eu oro nessa manhã, como o Teu povo aqui reunido no nome mais precioso que existe, no nome de Jesus. E nós estamos aqui como Teus filhos, estamos aqui como Teu povo, somos a Sua família, somos o Seu corpo, somos a Sua lavoura, somos o Seu exército, nós somos rebanho do Seu pastoreio. E nessa manhã, nós queremos nos assentar aos Teus pés e nos alimentar de Ti, e nos alimentar do pão que sai da Tua boca. Conceda ao pregador ousadia, intrepidez, autoridade, unção, clareza, e que a Tua palavra seja liberada como uma semente, e que possa encontrar bons solos e corações receptivos, e que possa germinar e florescer. Pai, nós Te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento nessa manhã. Venha nos alargar em revelação da Tua palavra. Abra os nossos olhos, remova as escamas dos nossos olhos, tire todo o véu diante dos nossos olhos, toda a cegueira, e que possamos ter luz e compreensão dessas verdades espirituais eternas. Pai, me dê palavras espirituais que traduzam as realidades do Teu coração, e nos dê ouvidos espirituais para que possamos discernir essas verdades poderosas que serão ensinadas nessa manhã, em nome de Jesus. Diga amém, diga um amém mais forte, diga aleluia. Se assente no seu lugar, você pode aplaudir a Jesus mesmo. Glória a Deus. Queridos, essa é uma igreja em pequenos grupos, e me sinto à vontade de ministrar aqui nessa manhã, porque essa também é a nossa experiência ali em Belo Horizonte. Eu vou dizer para você que eu amo as reuniões de pequenos grupos, e aqui nós chamamos de pequenos grupos multiplicadores. Diga aleluia. Mas essa é uma reunião de líderes de pequenos grupos multiplicadores, principalmente. E quando eu estou numa reunião como essa, o encargo do meu coração aumenta, porque eu creio que Deus me chamou para treinar líderes, formar líderes, inspirar pessoas. E você, não sei há quanto tempo lidera um pequeno grupo como esse, mas eu não sei se você já parou para pensar e se perguntar o porquê você lidera um pequeno grupo, ou por que essa igreja é uma igreja organizada em pequenos grupos. Nós sabemos que muitas igrejas pelo Brasil, elas se reúnem em pequenos grupos nas casas, por várias razões. Algumas delas, porque é uma estratégia maravilhosa para o crescimento da igreja. E nós sabemos que talvez muitas pessoas resistiriam participar de uma celebração como essa, mas se você abrir as portas da sua casa e oferecer de preferência um bom churrasco com aipim, aqui não chama aipim, chama de mandioca amarela ainda, aleluia. Eu tenho certeza que essa pessoa não irá resistir. E de fato é uma estratégia poderosa para
multiplicarmos discípulos, para alcançarmos as cidades, para tocarmos essa geração. Alguém diz amém? Mas se você perguntar para algumas outras igrejas, o porquê que eles se reúnem em pequenos grupos assim, é porque também é uma forma prática, eficaz, excelente para o apacentamento, para o cuidado do rebanho, para que as pessoas de fato sejam bem cuidadas, discipuladas, acompanhadas. Amém, queridos? Mas se você perguntar para outras igrejas, eles vão responder que eles se reúnem em pequenos grupos simplesmente porque outras igrejas se reúnem também. E deu certo em alguns lugares, então eles praticam aquela experiência simplesmente porque outras igrejas estão fazendo. O que eu quero dizer com isso? É que há muitas razões, há muitos motivos, e todos esses que eu mencionei, aparentemente eles são corretos, eles são bíblicos, mas existe um motivo ainda mais profundo. Nós nos reunimos em pequenos grupos e lideramos pequenos grupos porque tem a ver com um propósito que é eterno. Abra sua Bíblia em 1 João no capítulo 2, no verso 17. Olha o que a Escritura diz. 1 João, capítulo 2, verso 17. Quem ama a palavra de Deus aqui? Então diga assim: a Bíblia é Deus falando comigo. 1 João 2,17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Diga comigo: aquele que faz a vontade de Deus, permanece. Diga: tudo aquilo que está em linha com a vontade de Deus, permanece. Então, do contrário também é verdadeiro. Qualquer coisa que nós estamos fazendo, mesmo na edificação da casa de Deus, mas que não está em linha com a vontade de Deus, simplesmente não subsiste, simplesmente não permanece. Então veja, os pequenos grupos não podem ser vistos por nós apenas como uma atividade religiosa da igreja, ou apenas como uma estratégia para multiplicarmos crentes, igual pastelaria faz pastel. Nós não podemos enxergar o pequeno grupo apenas como mais uma atividade que essa igreja oferece. Aquilo que nós estamos fazendo está em linha com a vontade eterna de Deus, com o propósito eterno de Deus. Nós somos seus filhos, fazemos parte da família de Deus, nós queremos agradá-lo, queremos honrá-lo, queremos alcançar o seu coração. Então nós sempre devemos olhar para a Escritura e perceber se aquilo que nós estamos fazendo está em linha com a vontade de Deus. A pergunta é: qual é essa vontade de Deus que leva aquilo que nós estamos fazendo a permanecer e a continuar? Nós chamamos essa vontade de Deus de propósito eterno de Deus. Diga comigo: propósito eterno de Deus. Fale comigo mais uma vez, mais forte. Diga: propósito eterno de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, todas as vezes em que ele se refere a esse propósito eterno nas suas epístolas, ele nunca fala a respeito de algo que Deus passou a ter em mente a partir da queda do homem, como se fosse uma tentativa de resolver o problema da queda. Sempre quando o apóstolo Paulo se refere a esse propósito eterno, ele sempre fala a respeito da eternidade antiga. Paulo diz que Deus tinha um propósito, e esse propósito existe desde a eternidade. Efésios capítulo 1, no verso 4, ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Agora, é comum as pessoas interpretarem ou enxergarem o propósito eterno de Deus a partir da queda do homem, e deste modo
tomando a queda do homem como ponto de partida, e é natural que todo o nosso trabalho espiritual como igreja seja em função de resgatar o homem que está perdido, que está debaixo da ira de Deus e que está debaixo de condenação. E evidentemente eu não quero aqui diminuir a importância e nem o valor da redenção, mas olhe para mim, nós não podemos presumir que o propósito eterno de Deus seja salvar o homem. Como assim, pastor? Porque o homem não foi criado para ser salvo. Por que o homem não foi criado para ser salvo? Porque ele não foi criado perdido. E ser salvo implica a necessidade de alguém que está perdido tem de ser achado, de ser encontrado. E o homem não foi criado perdido. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado vestido de glória, coroado de glória. E esse homem foi criado em plena comunhão, em relacionamento com Deus. Mas você sabe, houve uma queda. E porque houve uma queda, houve também a necessidade desse homem ser resgatado, redimido. Mas deixa eu te dar um exemplo. Imagine que o meu filho tem 5 anos de idade. E eu combinei algo com o meu filho, que nós iremos juntos para um shopping. Eu fiz um propósito com ele. Qual que é o propósito? Ir ao shopping. Só que por alguma razão, eu me ausento da presença dele. E ele aproveita, ele sai de casa, ele escorrega na lama, ele cai no chão, ele fica completamente sujo, encardido. Eu pergunto para você, ele está em condição de ir ao shopping, sim ou não? Ele está em condição de cumprir o propósito, sim ou não? Não. Eu preciso então pegar o meu filho, levá-lo para dentro de casa, tirar aquela roupa que está suja, dar um bom banho nele e dar para ele uma nova roupa, e agora sim novamente ele está em condição de ir ao shopping, ou seja, cumprir o propósito. Quem está entendendo onde eu quero chegar? O tomar banho é a nossa redenção, mas o tomar banho é apenas uma correção de rota, é o que nos coloca novamente na condição de cumprir o propósito. A questão é que a maioria dos crentes, por falta de clareza, de luz, de entendimento, de revelação, eles imaginam que a vida cristã se resume em apenas tomar um bom banho. Eles ficam tão entretidos com o banho, brincando no banho, com um patinho na banheira, aleluia, que eles se esquecem que há um propósito eterno para ser cumprido. Quem está aqui, gente? Nós fomos salvos, redimidos, resgatados, para cumprirmos um propósito que é eterno. Você foi salvo pela graça mediante a fé, recebeu o dom da justiça, e hoje você está reinando em vida, para cumprir um propósito. Amém, gente? Agora preste atenção. A nossa redenção é algo tremendo, maravilhoso. Você sabe que essa palavra redimir é o mesmo que comprar de volta ou fazer o resgate de algo. Imagine que na minha infância eu construí um barquinho de madeira e de repente um dia eu estou brincando com esse barquinho de madeira num dia de chuva, e sem eu perceber, a chuva, a enxurrada leva aquele barquinho de madeira embora, e eu nunca mais o vi. Eu nunca mais o encontrei, até que eu vim pregar aqui na primeira igreja batista em Campo Grande. E quando eu passo pelo centro dessa cidade, olho uma vitrine de uma loja de brinquedos, e o que eu encontro? O tal barquinho de madeira. Se eu quero ter aquele barco de madeira de volta, o que eu preciso fazer? Pagar por ele, comprar por ele. E quando eu pago por ele, eu estou fazendo o resgate, eu estou fazendo a redenção, e aquele barco de madeira passa a pertencer a mim 2 vezes. A primeira, porque eu criei, e a segunda, porque eu comprei de volta. Você pertence a Deus 2 vezes.
A primeira é porque você foi criado por Ele, formado por Ele. Mas a segunda é porque você foi resgatado pela obra do Calvário, pela obra suficiente de Cristo na cruz, pelo sangue poderoso de Jesus que pagou o nosso resgate. Levanta as suas mãos aos céus e diga: eu pertenço a Cristo. Diga: eu não sou mais meu. Diga: eu tenho um dono. Diga: Ele me comprou. Então Cristo não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, e nós nos sujeitamos à sua vontade, e fomos redimidos e salvos em função do cumprimento de um propósito. Ontem eu estava falando sobre propósito para os jovens e os adolescentes, e esse é um tempo em que se fala muito sobre propósito. Existem igrejas que são conhecidas até mesmo como igrejas com propósito. Mas qual é normalmente o propósito que as igrejas possuem? Evangelismo, por exemplo, é um propósito, sim ou não? É um bom propósito? Claro que sim. Nós estamos aqui sim para testemunhar da graça, para proclamar o Evangelho, para compartilhar as boas novas do Evangelho, da obra de Cristo, amém, queridos? Agora, eu pergunto para você, o evangelismo é um propósito eterno, sim ou não? Não. Por que não? Porque só há necessidade de evangelizarmos porque houve uma queda. E quando Cristo voltar, a igreja vai permanecer e vai continuar evangelizando, sim ou não? Não. Então nós não podemos afirmar que é um propósito eterno, algo que tem origem a partir da queda e que em algum momento perderá o seu sentido. Quem está entendendo? Outro propósito que se fala muito, que eu creio muito nele também, é que a igreja precisa ser relevante, a igreja precisa influenciar, a igreja precisa ser relevante na sociedade, a igreja precisa exercer a sua voz profética, a igreja precisa de fato demonstrar atos de misericórdia, a igreja precisa mudar as estatísticas da cidade. Alguém diz amém? Esse é um propósito que é bom? É claro que sim. Mas é um propósito eterno? Também não. Porque as cidades só se tornaram assim como estão porque houve uma queda. E tudo que vemos de injustiça, de miséria, de corrupção, de violência, de desigualdade é fruto de uma queda. Mas quando Cristo voltar e estabelecer o seu reino, nós não vamos mais nos preocupar com as cidades nesse aspecto. Quem está entendendo? Portanto, não é um propósito eterno. A pergunta é: qual é o propósito eterno de Deus? Ou o que é o propósito eterno de Deus? É muito importante, ao meditar na palavra de Deus, você ir tirando as cascas até chegar no ponto central. E para você entender o propósito eterno, você precisa entender o que é eterno. E o que é eterno é o que já existia antes. O que é eterno não é determinado pela necessidade dos homens. Então veja, houve um tempo em que a Bíblia diz que existia apenas Deus e nada mais. Não existia anjos, estrelas, galáxias, homens, nada. Apenas Deus. E o que Deus estava fazendo nesse tempo em que nada antes existia, apenas Ele? Sim, porque o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é eterno, Ele não tem um nascimento, Deus não tem foto de infância, Ele sempre foi aquilo que Ele é. E o nosso Deus que é vivo, Ele vive um tipo de vida, que nós chamamos de vida eterna. E a vida eterna não é apenas uma vida que nunca acaba, a vida eterna é uma qualidade de vida. A vida eterna é o tipo que Deus vive na eternidade. Nós sabemos à luz da palavra de Deus, que o nosso Deus Ele é um, mas subsiste na forma de três pessoas. Não são três deuses, é apenas um Deus, mas que Ele subsiste na forma de três pessoas. Diga: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a doutrina que conhecemos como a doutrina da Trindade,
que você não vai encontrar essa expressão trindade na Escritura, porque é um neologismo, é um fenômeno linguístico, é uma tentativa de nós explicarmos a existência de Deus, que vai além da nossa capacidade humana, natural de compreender. Mas o nosso Deus é um, mas que vive uma vida em comunidade. Ele é um, mas é plural. Ele é um, mas vive uma vida de mutualidade, de cooperação, de serviço, de submissão entre as pessoas da Trindade. Quem está entendendo? Esse é o tipo de vida que Deus vive desde a eternidade. E quando Ele cria o homem sim em função desse propósito que é eterno, porque a natureza de Deus não é de reter, mas é de dar, é de compartilhar. Ele quer compartilhar da sua glória, da sua grandeza, do seu poder, de quem Ele é. E quando Ele cria o homem, para que o homem tivesse condição então de cumprir esse propósito eterno, e de viver o tipo de vida que Ele vive na eternidade. Se você ler comigo lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, a Escritura diz que também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Perceba que o texto começa dizendo façamos, e o verbo não está no singular, está no plural, não porque existe mais de um Deus, mas porque o nosso Deus Ele é triuno. E nesse texto que lemos aqui, há duas palavras-chave que eu gostaria que você destacasse: a palavra imagem e domínio. Diga comigo, imagem e domínio. Deus então Ele vem, cria o homem, e Ele cria o homem segundo a sua própria imagem. Mas veja, a respeito de todos os animais se diz que eles foram criados cada um segundo a sua espécie, mas somente a respeito do homem se diz que ele foi criado segundo a imagem de Deus. Por que que Deus cria o homem com a sua imagem? Justamente para que ele tivesse condição de cumprir esse propósito, para que ele pudesse viver essa vida divina. Ele tinha que ter a mesma imagem, a mesma vida, a mesma natureza. E aí eu pergunto para você, uma pergunta importantíssima, que vai cair no Enem, pessoal do Enem aí: qual é a imagem de Deus? Qual é a imagem de Deus? Essa é uma questão interessante, porque, veja, na palavra de Deus, as verdades espirituais, elas têm dois aspectos, dois sentidos: um individual e um coletivo. Deus trata conosco individualmente, como discípulos e discípulas, como filhos e filhas, como servos e servas, mas Deus também trata conosco coletivamente, como comunidade, como família na fé, corporativamente. Então, veja, do ponto de vista individual, a Bíblia diz que a imagem de Deus é Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 3. O autor de Hebreus afirma que Cristo, Ele é a exata expressão de Deus Pai. No Evangelho de João, no capítulo 14, quando Filipe questiona Jesus dizendo: mestre, mostra-nos o Pai, Jesus responde: estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem ainda. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Você quer encontrar o caráter de Deus e conhecer quem Deus é? Olhe para Cristo nos Evangelhos, porque Ele é a exata expressão de Deus Pai. Alguém diz um aleluia? O homem caiu e perdeu a imagem de Deus, perdeu a glória de Deus. E a glória de Deus, nesse aspecto, é a imagem de Deus no homem. Mas hoje nós estamos num processo de transformação e de restauração,
quando o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos o Senhor como por um espelho, e de glória em glória nós estamos sendo transformados. Diga para o seu vizinho: você hoje está mais parecido com Jesus do que no domingo passado. Fala assim para ele: amanhã você será mais parecido com Jesus do que está sendo hoje. Então nós individualmente, nós estamos num processo de transformação. Nem um aleluia, vou te dar mais uma chance. Nós estamos num processo de transformação, aonde a imagem de Cristo está sendo restaurada em nós, de maneira que a vontade de Deus é que você expresse plenamente quem Cristo é, o caráter de Cristo, a imagem de Cristo, a santidade de Cristo, a beleza de Cristo. Só que esse é um processo processual, E Paulo diz que é de glória em glória. Por que é de glória em glória? Porque hoje pela manhã você está recebendo uma medida de glória. Nessa semana, no seu pequeno grupo, você receberá uma outra medida de glória. No próximo domingo, uma outra medida de glória maior ainda será acrescentada na sua vida. E de glória em glória nós estamos sendo transformados. Só que eu não sei se é assim em Campo Grande, mas pelo menos em Belo Horizonte é, pastor Gilson. Na nossa igreja em Belo Horizonte, nós temos gente muito transformada. Glória a Deus. Mas lá também tem pessoas mais ou menos transformadas. E lá tem gente também nada transformada. Aqui não, né, gente? Uma vez, um novo convertido, molhado da água do batismo ainda, disse assim para mim: pastor, estou decepcionado, porque eu achava que todo mundo aqui era muito crente, muito santo, muito espiritual, mas de repente eu estou vendo uma irmãzinha falando mal da igreja, um irmãozinho criticando o pastor. E eu fiquei pensando assim: o que eu respondo para ele? E na hora o Espírito Santo me deu uma palavra de sabedoria. Eu disse assim: olha, a igreja, deixa eu te contar, a igreja é igual a arca de Noé. Tem girafinha, tem ursinho, tem leãozinho, tem elefantinho, mas tem cobra, tem rato, tem escorpião. Mas no dia do dilúvio é o melhor lugar para estar. Nem sempre permanecer na arca é fácil, fala a verdade. Tem catinga de bicho, tem gritaiada de animal, tem ou não tem? Mas lá fora é morte, lá fora é juízo, lá fora é condenação. Então diz para ele: permaneça na arca, porque aqueles que estão dentro da arca não experimentarão da ira de Deus que virá do céu contra toda impiedade. Permaneça na arca. Então todos nós estamos num processo de transformação. E a vontade de Deus é que você seja conformado na forma que é Cristo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é a régua do nosso crescimento espiritual. Cristo é a nossa forma. E a vontade de Deus é que você seja conformado nessa forma que é Cristo. Romanos 8, 29. Mas você sabe, tem crentes que não são ensináveis, não são tratáveis, não são corrigíveis. Eles entrarão na forma aos trancos e barrancos. Vai precisar de muita pressão, de muito quebrantamento. Mas há outros que são facilmente conformados, porque são quebrantados, são maleáveis. Diga para o seu vizinho: quer sofrer menos? Aprenda logo. Fala para ele: dê logo a resposta que Deus espera que você dê. Se você tem sido provado pelas circunstâncias, Tiago diz que nós devemos nos alegrar quando passarmos por várias provações. Por quê? Porque delas podemos extrair um lucro espiritual. Deus não nos prova para nos reprovar, mas para nos promover. Não sermos provados para sermos destruídos. Somos provados para sermos edificados e construídos. Nós estamos nesse processo de transformação. Só que, pastor Gilson, esse é o aspecto individual.
aonde individualmente estamos nesse processo de transformação. Mas eu quero me deter no aspecto coletivo. Porque se Deus é um, mas subsiste na forma de 3 pessoas, se Deus é um, mas não é singular, é plural, se Deus é um, mas vive a vida em comunidade, isso significa que a imagem de Deus só pode ser revelada plenamente, não por um indivíduo apenas, mas a imagem de Deus só pode ser plenamente revelada através da comunidade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando isso acontece, pastor? Quando nós somos muitos, como nós somos aqui nessa manhã, mas na verdade somos apenas um só. Quando nós somos muitos, como nós somos aqui nessa manhã, e nos nossos pequenos grupos ao longo da semana, mas temos um só coração, um só propósito, uma só linguagem, e caminhamos em unidade. E ali a imagem de Cristo está presente. Alguém está aqui comigo ou já foram votar, gente? Então veja, o homem recebe a imagem de Deus para que ele possa exercer domínio e autoridade, porque a imagem gera domínio. No aspecto individual, quanto mais parecido com Cristo você for, quanto mais a imagem de Cristo você manifestar, mais autoridade você manifesta no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual a imagem determina tudo. Ou você se parece com um cordeiro, ou você se parece com a serpente. Quanto mais o caráter de Cristo você tiver, mais autoridade você manifesta no mundo espiritual para destruir as obras do diabo, para subjugar as obras do diabo nessa geração. Quando temos a imagem, nós nos tornamos representantes de Deus, exercendo autoridade sobre a criação, não para escravizá-la, mas para gerenciá-la. Nós somos mordomos de Deus na criação. Mas e o aspecto coletivo? Uma igreja, ela só tem condição de manifestar domínio e autoridade em uma cidade, em uma geração, da mesma forma quando a imagem está presente. E quando a imagem está presente entre nós, e expressamos a imagem de Cristo, acredite, domínio e autoridade se manifestam entre nós. E sempre que domínio e autoridade se manifesta no meio do povo de Deus, é para subjugar as obras do diabo. Preste atenção, o que eu estou te falando aqui é algo extremamente poderoso. Se cada crente tiver clareza, entendimento, a revelação daquilo que eu estou ensinando, acredite, sua perspectiva nunca mais será a mesma. Preste atenção, o diabo não tem dúvida disso. E por isso todo o trabalho do maligno é para resistir à nossa unidade. Porque quando a nossa unidade está comprometida, não há a imagem. E quando a imagem não está presente na vida da igreja, consequentemente ela não manifesta domínio e autoridade. Não há mover de Deus na vida de uma igreja local sem que haja edificação. E não há edificação genuína se não houver unidade. Por isso que toda obra do maligno é para minar a nossa unidade, é para comprometer a nossa unidade. Você está entendendo? Ontem eu estava compartilhando com os líderes de jovens e adolescentes, que todas as vezes, pastor Ronaldo, que eu estou em crise com a igreja local que eu pastoreio, eu vou para a carta de Paulo, a primeira carta à igreja em Corinto, porque tudo quanto é confusão tinha ali. Fala a verdade. Essa carta é um consolo para todo pastor. Paulo era o pastor daquela comunidade, e olha tudo quanto é confusão tinha naquela igreja. No culto de celebração da ceia, qual é o culto de ceia de vocês? No segundo domingo, imagina todo mundo saindo daqui, trocando as pernas, dando cambalhota, porque eles se embriagavam com a ceia.
e saíam com a cara queimando, e não era do fogo do Espírito, não. Havia entre eles um jovem que mantinha relação sexual com a mulher do seu pai, e todos sabiam, toleravam aquilo. Naquela igreja, alguns queriam se batizar por outros que já haviam morrido. Outros não acreditavam que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. Tinham questões complicadas no casamento. Alguns gostavam de comer comidas sacrificadas a ídolos. Naquela igreja, eles gostavam de mostrar que eram espirituais, com uma necessidade carnal. Eles não usavam os dons espirituais para o serviço, mas para serem vistos, para se promoverem. Eles gostavam de falar em línguas, Araciba Labarian, já que eu estou na cidade dela, para se promoverem. Mas de toda essa lista de problemas que Paulo trata naquela igreja, e eu nem falei de todos, qual que é o primeiro assunto que Paulo vai tratar naquela comunidade? Meus irmãos, eu fui informado pela família de Chloe que está havendo contenda entre vós. Vocês são um povo dividido. Alguns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Pedro. Até Cristo tem um partido entre vocês. Vocês estão rachados completamente. Por quê? Porque eles estavam colocando as preferências pessoais na frente do propósito. Não é errado necessariamente você se identificar mais com uma determinada pessoa, ou com um determinado estilo, uma maneira de pregar, uma maneira de ensinar. Talvez você não se identifique com a minha camisa, ou com o meu cabelo, mas isso não pode impedir que você seja tocado, ministrado, edificado, abençoado, através da minha vida. Porque quando nós colocamos as nossas preferências pessoais na frente do propósito, nós estamos agindo como crianças, nanicos na fé. E aí Paulo chega a ser tão duro com eles e chama-os de carnais. Vocês estão agindo como bebês espirituais. Por acaso Cristo foi dividido? Se Cristo é o cabeça da igreja, a igreja não pode ser levada a muitas direções diferentes, mas todos nós nos sujeitamos a Cristo, que é o cabeça. E isso é tão importante, isso é tão vital, isso é tão essencial, que o primeiro assunto que Paulo trata naquela igreja é a questão da unidade. Se era prioridade para o apóstolo Paulo, deve ser prioridade para nós também. E Paulo chega a dizer: eu rogo a vocês. O que significa a palavra rogar? Implorar, suplicar. É como se Paulo tivesse se colocando de joelhos diante daquela igreja, daquela comunidade, dizendo: por favor, eu peço a vocês, por favor, eu imploro a vocês, por favor, eu suplico a vocês, falem todos a mesma coisa, tenham todos o mesmo parecer, tenham todos a mesma disposição mental. Sem unidade, queridos irmãos, não há imagem. E se não houver imagem, não vamos manifestar domínio e autoridade para tocar essa geração. Essa é uma igreja poderosa, essa é uma igreja relevante nessa cidade. Essa é uma igreja de líderes, de homens e mulheres que são como colunas nessa casa, nesse ministério. E eu quero declarar sobre vocês: ainda há uma cidade para ser tocada, para ser alcançada. E os melhores anos dessa igreja não estão atrás de vocês, mas estão diante de vocês. E é tempo de uma grande colheita, porque esses são os dias da nossa oportunidade. Enquanto nós estamos aqui nessa manhã sendo alimentados, há mulheres que estão sendo espancadas e violentadas nas suas casas. Enquanto nós estamos sendo aqui ministrados, e as nossas crianças ali sendo bem cuidadas, há crianças que estão sendo abusadas agora mesmo, há adolescentes perdidos, sem direção.
pensando em como tirar a própria vida. E há tantos homens frustrados, eles não sabem ainda, preste atenção no que eu vou te dizer, eles não sabem ainda, mas eles serão os futuros líderes de pequenos grupos multiplicadores dessa igreja. Não, você não ouviu o que eu disse, eu vou te dar mais uma chance. Eles serão os futuros líderes de grupos multiplicadores dessa igreja. Não, se depender do seu amém, a gente alcança nem essa rua. Vou repetir, eles serão os futuros líderes de pequenos grupos multiplicadores dessa igreja, porque você irá alcançá-los, você irá tocá-los, você irá colocar esse amor em movimento. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Nós queremos viver a vida em comunidade. O que é a vida em comunidade? Eu vou te dizer, ela é impossível de ser vivida apenas numa reunião como essa. Porque aqui você chega atrasado e vai embora antes de terminar. Você senta de quem está do seu lado e nem sabe direito quem é essa pessoa. Talvez você se tornou apenas um espectador, um observador, ou um cliente de uma igreja, porque você a enxerga como uma prestadora de serviços espirituais. Então você vai em busca da igreja que tem o melhor louvor da cidade, o melhor telão de LED, não sei se inveja é pecado, mas eu fiquei com uma inveja enorme. Que tem as cadeiras mais confortáveis, o melhor trabalho com crianças. E quando a qualidade daquele serviço cai, você vai em busca de uma outra prestadora de serviços espirituais. E alguns nem clientes querem ser, porque nem dizimistas são, eles querem ser assistidos, porque nem pagar pelo serviço querem. Quando você procura uma igreja, você não busca o que essa igreja pode te oferecer. A sua pergunta é: o que eu posso oferecer a essa igreja? Porque eu sou ministro, eu sou sacerdote, nós estamos edificando uma comunidade. E a vida da igreja não é possível ser vivida plenamente apenas em grandes reuniões como essa. Mas a vida da comunidade é uma vida de mutualidade, onde eu sirvo e sou servido, exorto e sou exortado, aconselho e sou aconselhado, edifico e sou edificado, cuido e sou cuidado, apacento e sou apacentado, sirvo e sou servido. E essa vida de uns aos outros, que é a vida em comunidade, só é possível ser vivida quando somos muitos, como nós estamos aqui nessa manhã, mas somos pequenos e temos 5, 10, 7, 8, 12, 15 pessoas vivendo a vida de uns aos outros. Você não está liderando aquele pequeno grupo só para comer macaxeira amarela. É macaxeira? É porque tem macaxeira também. Eu fiquei agora confuso, porque no Rio é empim, em Belo Horizonte é macaxeira, aqui é mandioca. Mandioca amarela, com sopa paraguaia. Estou entendido, não estou? E a picanha maturada, sangrenta. Sobá ainda, aleluia. Não tive a revelação do sobá ainda. Mas você está entendendo onde eu quero chegar? Você está ali em função de um propósito. Se você não compreende o propósito, que é viver a vida em comunidade, a vida de serviço, a vida de mutualidade, em algum momento você vai se cansar de brincar a brincadeira do pequeno grupo multiplicador. Mas se você entender que você está ali em função de um propósito que é eterno, que é algo maior do que todos nós juntos, sua perspectiva em relação àquilo que você faz será outra, completamente diferente. Nós vivemos a vida em comunidade para sermos um corpo. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado, mesmo assentado, por gentileza, segura na mão dela. O que faz um corpo ser um corpo, não é sermos uma sacola de muitos membros amontoados. Mas o que faz um corpo ser um corpo, é o fato desses membros estarem conectados, ligados, por ligaduras espirituais, e pelo fato de estarmos conectados,
uns com os outros. A vida de Deus, ela pode ser compartilhada, ela pode ser liberada, ministrada. Isso nos guarda, isso nos protege. O sangue pode circular entre os membros do corpo, mantendo a temperatura ideal do corpo, protegendo o corpo, porque os membros estão conectados. Agora solte a mão do seu irmão. Se não há essa santa conexão, nós estamos desprotegidos, nós morremos. Ninguém dorme crente e acorda desviado. Pastor Márcio Valadão diz isso. Você deixa de faltar um culto, naquela semana você está com dor de cabeça, não vai no pequeno grupo. Na outra semana você também tem um churrasco lá com a mandioca amarela. E na outra semana tem uma outra coisa que acontece, você não vai também. E quando você percebe, você se esfriou completamente, não está conectado na vida do corpo. Preste atenção, as pessoas morrem quando se desconectam do corpo. E a primeira coisa que ocorre com alguém que se desconecta do corpo, a vida de Deus passa de circular nele, para de circular. A primeira coisa que ocorre é que ele esfria. Quando alguém morre, a primeira coisa que ocorre com o corpo dela é que ela também esfria. E depois ela enrijece, endurece. É difícil de ser ministrada, é difícil de ser tratada. E depois ela começa a entrar num processo de decomposição. Ela perde a sua identidade. E ela se torna completamente diferente daquilo que ela foi um dia. Tudo isso porque em algum momento ela resolveu se desconectar do corpo. Diga para o seu vizinho, fazer parte do corpo é proteção para você, é segurança para você, para que você não esteja vulnerável. Quem está entendendo? Agora, uma outra ilustração que o apóstolo Paulo usa, eu vou encerrar com ela. A equipe de adoração pode subir, por gentileza. Paulo diz que nós somos um edifício espiritual. Agora eu pergunto para você, o que faz um edifício ser um edifício? Qual que é a diferença de uma construção como essa, de um prédio como esse, para uma loja, um depósito de material de construção? Lá tem tijolos? Sim ou não, queridos? Aqui tem tijolos também? Lá tem concreto? Aqui tem concreto também? Lá tem areia? Aqui tem areia também? Qual que é a diferença? É que aqui os materiais estão edificados. Existem igrejas que não sabem o que é ser igreja. São apenas um amontoado de pedras, como um depósito de material de construção. O que faz uma igreja ser igreja não é apenas sermos um amontoado de pedras vivas, como Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, mas quando essas pedras estão edificadas, conectadas por uma argamassa espiritual. Você está entendendo isso? Agora pensa comigo. Imagine que nós temos aqui, nesse palco, nessa plataforma, pedras que foram assentadas aqui, caríssimas, raríssimas, valiosíssimas, e sobrou uma quantidade delas. E aí os pastores resolveram colocá-las ali no passeio, na calçada, soltas. Alguém, sabendo o valor dessas pedras, poderia se sentir tentado de pegar uma dessas pedras e levar embora para casa, sim ou não? Mas alguém teria a mente insana o suficiente de invadir esse prédio, arrombar essas portas e arrancar essas pedras que estão aqui, sim ou não? Não. Pedras soltas facilmente são removidas de um lugar para o outro. É por isso que há crentes que facilmente mudam de igreja, porque fazem parte de um amontoado e não de uma edificação. Porque quando nós estamos conectados, enraizados, ligados, edificados, não somos tão facilmente assim removidos. É por isso que nós queremos edificar a casa de Deus, para que não haja nenhuma pedra solta entre nós,
mas que todas as pedras estejam bem edificadas e conectadas e ligadas, para que possamos edificar a casa de Deus. E quando a casa de Deus é edificada, queridos irmãos, glória de Deus se manifesta. E quando glória de Deus se manifesta entre nós, nós tocamos a cidade, influenciamos a cidade, somos sal e luz para a cidade, abençoamos a cidade. Alguém diz amém? Eu vou encerrar te contando uma história. Certa vez um homem estava andando no meio de uma construção, e de repente ele viu um grupo de trabalhadores que estavam ali assentando tijolos. Mas ele pergunta o que aqueles homens estavam fazendo, e eles respondem: nós estamos aqui assentando tijolos. Ele continua andando no meio daquela obra, daquela construção. Ele encontra um segundo grupo de trabalhadores um pouco mais motivados, um pouco mais animados, fazendo a mesma coisa. O trabalho era o mesmo, e ele faz a mesma pergunta: o que vocês fazem aqui? E aquele segundo grupo responde: nós estamos aqui construindo uma parede, levantando uma parede. Ele continua andando no meio daquela construção, e de repente ele encontra um terceiro grupo de trabalhadores bem mais empolgados, bem mais motivados, bem mais engajados, fazendo a mesma coisa, assentando tijolos. Ele faz a mesma pergunta: o que vocês fazem aqui? E aquele grupo já dá uma resposta completamente diferente. Eles respondem: nós estamos construindo um palácio para o rei. Eles fazem a mesma coisa, preste atenção. Mas tudo depende da perspectiva, de como você enxerga aquilo que você faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns estão apenas tocando violões, mas outros estão edificando uma casa para Deus. Alguns estão apenas recebendo pessoas na recepção de um culto de celebração, outros estão edificando uma casa para Deus. Algumas pessoas estão apenas atrás de uma câmera transmitindo um culto como esse, outros estão edificando uma casa para Deus. Alguns estão apenas segurando o microfone na mão e pregando, outros estão edificando uma casa para Deus. Alguns estão apenas liderando pequenos grupos, mas outros estão edificando uma casa para Deus. Aquilo que você faz, filho, toda semana, é o trabalho mais importante que existe no universo. Nós estamos edificando uma casa para Deus na nossa geração. Nós tocaremos essa cidade será tocada por uma igreja que expressa a imagem de Cristo e que manifesta domínio e autoridade. Posso ouvir um amém? Alguém foi inspirado, edificado nessa manhã? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Nós vamos orar. Eu quero orar por você e vamos cantar também. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Tua palavra foi compartilhada e ministrada, e eu creio que cada semente da Tua palavra que foi liberada nessa manhã vai florescer, vai frutificar, vai germinar abundantemente para a Sua glória. Pai, te louvo por essa comunidade, pelos pastores dessa casa, pelos líderes dos pequenos grupos dessa casa, por cada membro dessa comunidade, por cada ovelha desse rebanho, que o Senhor possa guardá-los, livrá-los de todo mal, inspirá-los, direcioná-los, e que a Tua bênção seja multiplicada sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.